Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Agradeço a tua visualização. Peço que você deixe o joinha, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo, ok? Nós vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus hoje. No tema, é a segunda parte do tema que nós estamos falando sobre o que não está relatado na Bíblia. Afirmações que são feitas, os pregadores utilizam muitas vezes nas suas mensagens, afirmações que não estão na Bíblia. A primeira delas que nós vamos meditar hoje é sobre que Jesus açoitou aqueles que vendiam no templo. Em São João 2, o versículo 14 diz assim: E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados, ou seja, tinha uma feira, na porta da sinagoga. E o versículo 15 diz: E tendo ele feito um açoite de cordéis, lançou-os todo fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda, ou casa de negócios, ou casa do rolo, como se fosse a feira do rolo. Nós temos a feira do rolo aqui no Brasil, não é isso? Lá eles tinham essa feira em que eles faziam as trocas, vendiam, negociavam na porta e até mesmo dentro do templo. Então muitos dizem assim: Jesus açoitou aqueles que estavam fazendo a feira lá. Não, a palavra não diz. A palavra diz: ele fez um açoite e os expulsou de lá. Então quando eles viram Jesus com um açoite na mão, chegando e bravo, e quando ele levantou o açoite, ninguém esperou para levar a açoitada. Eles saíram, pegaram as suas mercadorias e saíram de lá. Então o que a palavra de Deus afirma é que ele expulsou e não que ele açoitou. Ah, Jesus era irado, hein? Nossa, Jesus desceu a lei em todo mundo. Isto não é verdade. A palavra de Deus não fala que Jesus espancou ninguém. Ele expulsou. Ele chegou lá e falou: olha, aqui não é lugar de comércio, fora daqui, a casa do meu pai não é casa de câmbio, não é casa de negociata, não é casa para que vocês venham fazer os seus negócios aqui dentro. Vai fazer isso lá fora. Aqui adora-se ao Pai, adora-se a Deus. Então a gente conseguiu entender isso. E o título diz: Jesus purifica o templo, ou seja, ele tirou aquilo que era imundo, aquilo que não era pertinente de dentro da casa do seu pai. Agora, uma coisa muito interessante: você já viu nas imagens da Igreja Católica Jesus Cristo? Ou ele está na cruz derrotado e pregado lá, que na verdade ele não está mais na cruz e nem no sepulcro. Ele vive, ele está vivo e reina. E a palavra diz que ele está à destra, ou seja, à direita do Pai. Mas também existem aquelas imagens de um Jesus louro dos olhos azuis, branco caucasiano, branquinho, da pele clarinha, dos olhos azuis, do cabelo louro, do cabelo comprido. Então nós vemos que Satanás, quando ele fez o seu plano para contaminar o homem e a mulher e dizer: vocês podem comer que vocês não vão morrer, ele veio com o quê? Com uma mentira. E essa mentira continua. Eu afirmo com todas as letras, tá? Que aquela imagem que está lá na Igreja Católica, Apostólica Romana, em todas as denominações de Igreja Católica que tem a imagem de Cristo, é mentira. Jesus não tem aquela aparência. Como é a aparência de Cristo? A Bíblia não afirma que ele era branco, louro, dos olhos azuis. Jesus era de descendência da linhagem de Davi. Ah, mas o seu pai não o gerou. Não diz que a descendência vem do pai? O filho primogênito era o mais importante, que era o primeiro filho. Jesus não foi o primeiro filho de José.
Ele foi o primeiro filho de Maria. Contudo, vamos entender que eles não se casavam entre estranhos. Vamos supor, hoje você pega lá o metrô na Itaquera, de repente você desce na Sé, o rapaz desce na Sé. Aí ele conhece uma moça que é de Carapicuíba. Vamos fazer uma comparação bem chula. Então são pessoas de regiões diferentes. Muitas vezes a moça veio de Pernambuco, o rapaz é do Paraná, então já é de localidades também diferentes. De repente a moça é de descendência espanhola, o rapaz é da descendência oriental. Vamos fazer uma miscelânea, né? Uma mistura de informações. Contudo, naquela época não era assim. Maria era da descendência também de Davi, porque eles se casavam entre a parentela. Eles pegavam lá o primo com outro primo, um da família com outro mais afastado da família, mas que ainda tinha laços de família, união ali. E principalmente de localidade e principalmente da mesma raça. Então, Maria também era da descendência de Davi. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ela era da descendência de Davi. E José também era da mesma descendência. Conseguimos entender isso aí. Davi era descendente de Abraão. Nós não vamos falar a descendência toda, porque senão esse vídeo vai ficar cansativo e quilométrico. E Abraão era descendente de Sem, do filho de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, Sem originou os semitas, aqueles que foram lá para o Egito, que ficaram presos lá, cativos, e depois de lá saíram e voltaram a possuir o que? Canaã, que foi a terra que desde o princípio Deus tinha prometido a Abraão. Então Abraão era descendente de Sem. Então Abraão descendente do filho de Noé, Sem, Davi descendente de Abraão, Maria descendente de Davi e Jesus que era descendente também, porque ele foi gerado no ventre humano. Foi enviado por Deus, foi gerado em espírito por Deus, mas veio de um ventre de uma humana, de uma mulher. Como que eram as características de Jesus? Como é que ele era? Então, a aparência dele, em Isaías 53, 2 diz: não tinha beleza alguma para que pudéssemos desejá-lo ou que pudéssemos adorá-lo. Então, assim, ele era de uma aparência comum. A aparência de Jesus era de um homem típico do Oriente Médio, já que ele era descendente dessa raça, né, dos judeus, de Israel. Ele era judeu e ele era um homem típico do Oriente Médio, da pele morena, de estatura não muito alta. E diz a palavra aqui que ele não tinha aparência alguma que pudesse atrair a atenção. Porque quando a pessoa é muito linda que chega, ela, opa, nossa, que mulher bonita, que homem de porte bonito. Jesus não tinha isso. Nós vemos que ele era comum, igual a todos os que estavam ali, porque Judas combinou um sinal. Em Marcos 14, 44, ele disse assim, olha, aquele que eu beijar na face que é o Cristo. Então ele tinha uma aparência comum às pessoas daquele lugar. Provavelmente ele tinha os cabelos aparados, o cabelo curto, porque em 2 Coríntios 11, o versículo 14 ao 16, ele vem falar que era desonroso o homem ter o cabelo comprido. Então, naquela época, o homem não tinha cabelo longo. Então, provável que ele tinha os cabelos curtos. Então, já se entende que essa imagem do cabelo comprido é uma mentira lançada pelos homens. Os homens gostam muito, o ser humano gosta muito de enfeitar, não é isso? De enfeitar as coisas, de mudar, de melhorar, de querer fazer diferente. Então, Jesus não tinha cabelo comprido. Também, provavelmente, ele tinha barba, porque em Isaías 56 diz, ofereci as minhas costas ao açoite e o meu rosto ofereci para aqueles que arrancavam a minha barba. Os judeus era costume de usar barba.
Então muitos nem aparavam a barba. Então Jesus provavelmente tinha cabelos curtos, usava barba, pele morena, estatura mediana. Então já está totalmente diferente daquele Jesus Cristo magrinho, esguio, branquinho, dos olhos azuis. Então, isto não está na Bíblia. Na aparência de Jesus não está dessa forma. Ela está do jeito que eu estou lendo aqui para vocês e passando para vocês. Como que era as características de Jesus? Jesus pensava antes de falar. Quando diz que nós temos que ter a aparência de Cristo, não é a aparência física, mas o caráter cristão. Ele pensava antes de falar. Ele não era uma pessoa assim impetuosa, a não ser no momento que ele viu os cambistas lá dentro, que ele se irou. Por quê? Porque era um local de adoração a Deus. Então ele usou a sua autoridade como filho de Deus. Mas em toda a Bíblia você vê dizer que ele não impunha suas ideias, ele usava parábolas para explanar os assuntos, para explicar. Ele deixava que cada um tirasse a sua própria conclusão. Ele deixava que a pessoa pudesse escolher. Ele falava, segue-me. Ele não falava assim, ó, você com a faca no pescoço, você tem que fazer, não. Vem comigo, me segue, vou te fazer pescador de homens. Então ele esperava que de bom grado as pessoas o seguissem. Manso e humilde de coração. Ele lavou os pés dos discípulos. E Pedro disse, não, Senhor, de forma alguma tu não me lavarás. Ele disse, se eu não te lavar, eu não tenho parte contigo. Lavou os pés em sinal de humildade, que nós devemos ser um pouco mais humildes, de ser um pouco mais amigo daquele que está próximo a nós, ser mais chegado, mais compassivo. A palavra de Deus fala lá em Isaías 9:6, seu nome será maravilhoso, conselheiro, olha aí, aquele que traz um conselho bom, aquele que traz uma palavra de ânimo, aquele que traz uma palavra de esperança, que ensina o que é correto, olha, vai por aqui, que por aqui você não vai cair no buraco. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, é aquele que vem trazer a paz, é aquele que vem apaziguar, é aquele que vem fazer a diferença na nossa vida. Então, o Jesus a quem eu estou trazendo para você, a aparência dele é dessa forma. Então, você imagina uma aparência de um homem do Oriente Médio, um homem de descendência judia, um homem que era simples, humilde, que veio promover a paz, que veio aí trazer uma palavra de salvação para nós. Ele veio então ser a religião. O que é religião? É católico? Espírita? Evangélico? Não. Religião significa religar, religação, religar a pessoa a Deus. E Jesus Cristo é o único que pode religar o homem ao seu Criador. Ele veio ser o mediador, aquele que nos aproxima de Deus. Então, as características de Jesus, tanto física como a sua personalidade, que nós demos hoje uma pinceladinha nesse assunto, porque tem muito conteúdo, mas hoje nós falamos um pouquinho. Então, as características de Jesus, as mais prováveis, são essas que eu passei para você. Deixa os seus comentários, deixa a sua tese, o que você acredita, o porquê sim, o porquê não, que eu estarei lendo os comentários, também respondendo a todos. Que Deus venha abençoar cada um, e indique um amigo, indique um parente seu para inscrever-se no canal, para assistir os vídeos e aprender, e também deixar aí os seus comentários para que eu possa aprender com vocês. Deus abençoe a todos, um excelente final de semana. Eu vou ver se amanhã eu consigo aí estar gravando um vídeo com palavra e oração para nós. Deus te abençoe e um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.